E aí, Patrick, tá indo viajar hoje, Patrick? É, vou sim, Já trampo. a trampo. Você tá há quanto tempo no Brasil, Patrick? Cara, pra ficar mais direto, assim, talvez entre 11 a 13 anos, tipo, mais diretos. Caraca, é tempo, hein, Patrick? É, passa rápido. E deixa eu te falar, qual que é a importância desse território pra sua vida, Patrick? Nesses 13 anos que você tá aqui, qual a importância desse lugar, desse território pra você, assim, a construção do Patrick? Eu acho, o Brasil, pra mim não é um país, né? É uma nação, entendeu? Tem vários países é, dentro dessas nações, mas na verdade como a gente tem a costume de falar país, entendeu? Porque cada estado e para mim representa um país, representa uma cidade, representa exatamente várias culturas e a gente aprende tanto no nível cultural, tanto no nível de vida, diálogo, experiência, tudo isso. Daí, para mim, cada cidade simboliza um país, cada estado, entendeu? Mas eu acho é muito tem muita importância, o Brasil tem muita importância, né? Tipo nesse sentido de Brasil, entendeu? Então, dessa questão de ver culturalmente, entendeu? É uma potência, mas é uma potência, infelizmente, as pessoas não dão importância, entendeu? Tipo, isso que me deixa triste durante esses mais que décadas que eu vivi aqui, mas eu vejo, por exemplo, eu senti muito triste quando eu vi várias artistas cantando no metrô e também tem pessoas exatamente em outros países exatamente tem pessoas que faz as coisas de acordo exatamente de talento das pessoas olha para aquela pessoa, essa aqui tem talento ou tem condições exatamente de bancar essa pessoa de chegar até o lugar, vou fazer. Então eu acho que existe essa ignorância no Brasil, infelizmente, que é muito que para mim não é ignorância, é uma questão de insegurança a pessoas, é uma questão de bolha, porque as pessoas não pensam em outro. Eu acho a maioria, quem tem exatamente, sempre queria preservar, como se fosse uma estrutura que diz não. ah, Quem tem dinheiro não pensa, acha alguém para pensar para mim. Eu acho isso é uma coisa muito ruim, mas apesar de tudo, tem muitas pessoas, tem muitos artistas que sobrevivem com essas olhar de chicote e tipo, para mim essa chicote, essa senzala está presente nessas questões, não é só nas questões cultural, nas falas, nas pessoas, na maneira que as pessoas te olham, exatamente que as pessoas sempre olham para ti com uma cara que diz, você não é daqui, esse lugar não é para preto. Tipo, olha, exatamente. Por exemplo, aqui no Brasil tem muitas pessoas, tem a própria pessoas exatamente que poderia ser próximo de seus olhar. Muitas vezes as pessoas olham para ti, falando historicamente, né? É, eles dizem, quando ele está falando de história sobre racismo, assim, tipo, eles dizem, oh, o Brasil não é igual à Índia, não tinha essa questão de castra. E nos Estados Unidos tinha, na África tinha apartheid. Nos Estados Unidos tinha as separações físicas, mas no Brasil não. Então isso para mim, eu vivo isso no dia a dia. Isso é uma grande mentira. No Brasil o apartheid é muito pior que em todos esses países. Nossa, total, né? Mas Porque quanto as coisas não é física, é mais subtil e é mais planejado. Exatamente, o apartheid do Brasil, eu posso dizer no sentido, é uma apartheid latente. E é uma apartheid que é construído através de segregações muito mais longe que segregações físicas, entendeu? aham. Eu acho
muitas vezes também eu vou falar isso para o povo brasileiro exatamente, talvez eles não não entendem o olhar, muitas vezes não querem entender o olhar dos estrangeiros. Então eu acho isso também, não estou falando exatamente de culpar nós, tanto negro, branco, ou pessoas amarelas. Eu estou falando exatamente de estrutura que que nos coloca para nos dividir em um só território. Daí porque enquanto você veja a diferença de um Brasil branco e a diferença de um Brasil negro, a diferença de um Brasil indígena e a diferença de um Brasil, aqueles eles se chamam, não sei o que preferia, que é mestiços, Que é o pardo, o né? pardo, Pardo. entendeu? O Brasil, essa invenção de cor, essa invenção de dilemas, de, 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 de para mim é uma invenção de fracasso que leva a todas as classes brasileiras a fracasso, para não ter essa concepção de nação. Isso também muitas vezes isso aqui vira uma questão de estigma no dia a dia para Pode mim, crer. porque ver um preto exatamente brigar com outro preto por um conceito do branco, colocar entre os dois. Por E, uma invenção do branco. isso, Mas isso é muito louco, né? A gente tem que lidar com muitas invenções, né? O é, Brasil, o nome Brasil, né? Tipo, acho que é uma das primeiras invenções, né? isso, Tipo, se a gente poderia, tipo, começar a trocar uma ideia, tipo, tentar excluir essas invenções, né? isso. Tipo, sei lá, a gente pode Então, falar que esse território é um dos nomes, né? Pindoretá, né? Tipo, é isso o Brasil não consegue fazer. então é muita invenção, né? Tipo, é muita invenção. Ô, Patrick, o Haiti é um território indígena, né? Não, Não? não, não sou Haiti. Falou se, falei, não, quando a gente está falando de território indígena, a gente não coloca Haiti, a gente coloca América do Norte, América Latina, continente América, ou bem dizer, entendeu? E, Não tipo, é só o Haiti. não, é o continente que é indígena. Então, E qual a relação de vocês haitianos com aquele território, né? Originário? as relações, agora, para bem entender, a gente não tem no Haiti essa diferença tanto, né? Como o Brasil tem. No, claro, tem uma burguesia exatamente que é baseado de olho azul e o olho verde, que é mais favorizado, mas não é tanto assim como o Brasil, no Brasil, porque não é porque o Haiti eles estão menor, é porque eles têm uma estrutura de histórica exatamente muito mais consciente, muito mais representante segundo a questões históricas, entendeu? Isso não significa não existe o racismo no Haiti. O racismo no Haiti, eu posso falar quanto o território, exatamente essa concepção de lugar, de não lugar no Haiti não existe, mesmo por branco, mesmo por negro. Daí, se você chegar num lugar rico no Haiti, não é porque portanto branco, portanto negro, não vai ter essa olhar tipo de desprezo. Então, e aliás, tem uma coisa que eu sei que, que é importante também, que eu vou relatar enquanto você falar isso. Ah, tem essas questões de relações históricas, relações de entender, muito mais unido, tipo, para dizer. ah, a existência de um ser haitiano, tanto branco, tanto o mestiços, o pardo e tanto negro, ela não tem mesmo significado aqui no Brasil, entendeu? E por quê? Porque quando você pegar a, a indígena no Haiti, a gente não diz indígena,
ele é um haitiano. O negro no Haiti, ele é um haitiano. O branco que nasceu lá é um haitiano. Não tem essa separações. E se tem a resistência sempre ser unificado. Não é uma resistência achada igual no Brasil. Tipo, a gente é de direita, mas a gente aceita algumas pautas de esquerda. A gente sensibiliza com as pautas. A gente é de esquerda, a gente aceita votar por algumas pessoas de direita. Então, eu acho que existe uma divisões. Então, mesma coisa do Cuba, um ponto histórico. E tipo, o povo cubano, ela muito mais consciente, quase paralelamente ao nível haitiano. Então, nós no Haiti, a gente tem a diferença exatamente contra o céu branco. O céu branco até agora nos olha exatamente como as pessoas exatamente que fez que as histórias, as falsas histórias que eles inventaram que não deu certo ainda exatamente. Por isso, quando a gente compara o Haiti, que está nesse nível de restrições, como se fosse depois da Revolução Haitiana, existe essa questão de embargo, como sempre tiver. Até Cuba não tem embargo, como o Haiti tem, embargo social, tipo assim. Mas do modo de conhecimento e de educações, eu acho nós temos exatamente um país exatamente que é melhor preparado do mundo nas questões de educações. Até mesmo você pode ver qualquer haitiano que passou aqui, se tiver frequentado exatamente 14 anos mínimo de escola, é difícil ele não falar 4 idiomas. Então eu estou falando exatamente no nível de educações e tanto no nível de consciência. Da sua própria história, né? Isso. Mas é muito louco porque isso. Mas tem uma parada aí da hora, né? Porque quando houve a Revolução, eles mudaram o nome daquele território para Haiti, né? Isso. Que é um nome originário do indígena. O Haiti é o nome indígena. E isso é muito louco porque ele muda a forma de você sentir o território e o espaço, né? Porque tipo, quando a gente fala que eu, por exemplo, eu falo Brasil, não me representa, porque é uma invenção isso, do branco, né? Isso. Tipo, mas quando você fala que todo mundo lá é haitiano, significa isso, né? Todo mundo lá é indígena, é originário daquele lugar, todo mundo tipo, é daquele lugar, né? Sim. E é difícil, todo mundo não tem sangue indígena, porque primeiro, não é por só vem de sangue mesmo, tipo, é entender quem sabe a história, quem é o haitiano, exatamente para mim, para nós, qualquer outro país do mundo, por exemplo, o Brasil, para alguém conhecer a história do Brasil, a falsa história do Brasil, tem que ser um historiador. Mas no Haiti não precisa de historiador, todo mundo é historiador, pela educação, entendeu? É difícil chamar um haitiano, exatamente ele não vai falar, aquele haitiano ou haitiana, não vai falar sobre a história de A a Z. Cara, não existe isso. Não existe. Então, não é só história nossa, história da América Latina, história dos europeus, história medieval. Então, é uma coisa exatamente, eu acho, o Brasil exatamente não tem sentido como país nas questões de olhar pela leitura histórica. Então, porque para ser país não é só o Brasil, a Europa também. Então, tudo existe essa falsa construções que vem muito mais da religião, entendeu? A religião inventada, entendeu? Tipo, a religião exatamente tem muito mais a ver com essas questões de escravidão exatamente no Brasil e no mundo todo. Então, para voltar nas questões do Haiti, é uma coisa exatamente, as pessoas não vão entender exatamente o que é o haitiano. Por exemplo, nós no Haiti, essas questões de restrições, o embargo
e sempre existia, entendeu? Tipo, mas a Embargo é guerra o quê? é Embargo. é tipo desenvolvimento. A gente não tem possibilidade de desenvolver tipo contrato com outros países. Tudo tem que passar exatamente para os donos do pedaço. Quem é o dono do pedaço? Desde falando do Haiti, desde a evolução, é os franceses, entendeu? Que dirigem e é os americanos que dirigem no Haiti, não só no Haiti, até no Brasil. Sim, total. A Estados Unidos dirige em vários países do Caribe e da América do Sul. Eles que faz tudo. Quanto quiser eles dá golpe, quanto quiser eles daí. Mas por uma concepção, mas porque quando você ouvir a entrevista do Donald Trump, ele fala o Haiti é um é um buraco de merda, entendeu? Tipo, é assim, mas quem fez o Haiti é um buraco de merda. É os antigos parentes dele, a mesma sequência que está continuando, tipo. E ele sabe exatamente o Haiti não pode dar certo. Se deu certo, exatamente vai servir exemplo por outros Vai influenciar. colônias. Vai influenciar, para eles vai se influenciar. Então isso é um embargo do Haiti historicamente. Mas isso não faz falta, isso não faz falta para nós de ter um Haiti desenvolvido, porque a gente é desenvolvido historicamente e por isso quanto você vai, por exemplo, qualquer haitiano que vai em outros países, exatamente é difícil. Vou te falar uma coisa, o Brasil é o único lugar que eu vi haitiano que tem 2, 3, 4 diplomas e vai trabalhar no restaurante lavando prato. É o único lugar, cara. Tipo, e a gente vai pra França, cara, é difícil exatamente a gente não vai trabalhar Na nem é sua área, né? 1% na nossa área. Então, por isso eu acho o Brasil nos olha assim, não, é um negro, é um escravo, é um antigo escravo, é um ladrão, é um estuprador, por exemplo, onde eu moro aqui e se vai escurecer aqui, você atravessando na rua, as pessoas cruzam para não cruzar contigo. Mas por que não existe esses olhar de cruzamento? Eu posso cruzar com negro e qualquer pessoa. Não, porque o negro no Brasil, infelizmente, é visto como sempre é um estuprador, um ladrão, tudo que é pior no Brasil. Então, e é isso exatamente a gente entende. O Brasil é um país exatamente que, para mim, que não é um país exatamente normal. Eu acho é um país com um monte de pessoas com cabeça doente e de olhar porque você é negro. Falou que tipo no Haiti em relação à diversidade de povos, né, existe uma integridade, existe uma unidade, né, no sentido de ser, de cada um entender a sua história. Como é que você vê nesses 13 anos que você está aqui, como é que você vê a relação do movimento negro com os povos originários daqui? Eu acho uma nuance, né? Tipo, primeiro, a gente veja o movimento negro unificado e eu vejo muitas potências dentro das pessoas, as pessoas que eu conheço. São as pessoas muito queridas. Né? Aliás, eu posso citar nome, né? Milton Barbosa, que eu conheço, Gilson Negão, e Ailton Santos, e Pai Voltaire, o conheci Douglas Belchior, Sueli Carneiros, Erika Maranguinhos. Mas eu acho tem muito mais pessoas que eu conheci aí que eu não nem lembrei. No momento não dá para lembrar todo mundo. Mas eu acho é uma grande importância. Tem várias doutoras e hoje dentro do movimento negro, mas que existe essa barreira exatamente de unificar os movimentos. Eu acho os movimentos achado, porque eu acho aquela acha muitas vezes vem dessas questões de pauta, como se fosse não o movimento negro, como se fosse no Brasil o índio não é negro, tipo, cara, a primeira vez eu entendi essa concepção, eu falei, puta,
Que loucura, tipo, num país só, tipo, como se fosse indígena não é negro. Então, se eles que definir assim, eu não tenho problema. Eu ouvi, mas eu vejo um problema aí. Porque a acha vem dali. Não, você não é bem negro aqui assim. Tem negro que exatamente que quase é branco. Tipo, isso exatamente faz com que exatamente as pessoas não entendam que ele é negro. Tipo, cara, é foda. Como quando você vai em várias aldeias indígenas, e você vê a mesma coisa. Eles inventam aqui que é mestiço, você vê mais mestiço exatamente que é negro pele negro, mas não significa que eles não são negros. Agora, se eles dizem que eles não são negros, eu não vou dizer, não, você é negro sim. Então, mas isso vem dali nessas construções de divisões, porque se eles não dividem a gente, esse até próprio movimento, se eles dividem as coisas em povo, como eles não vão reinar? Então, é isso que é o problema. Então, tipo, o movimento negro, exatamente, ah, no primeiro momento, o movimento vem exatamente de ser negro pura. Não é porque exatamente o Brasil tem negro puro. Não existe negro puro, não existe branco puro no continente América. Entendeu? Igual que os caras falam aí, a raça ariana. Entendeu? É um monte de doido. Então, mas pelo conceito deles, exatamente, tá errado sim, mas esse mesmo conceito, exatamente, ela transcende no próprio negro, no próprio indígena. Aí o que aconteceu? Esse tipo de construções, ela, ela perdura, entendeu? E não é agora. Agora, se a gente vai discutir essa questão de movimento negro, a gente precisa discutir questões históricas, entendeu? É, aqui, quando a gente está falando, por exemplo, quando eu estou falando do negro, eu não pretendo falar de raça negra. Para mim, claro, a raça indígena, que eles dizem indígenas, faça parte. Então, no Brasil, eu acho que existe essa extensão, essas restrições de movimento. Tipo, nós somos movimento negro. Mas hoje eu acho que o movimento negro exatamente está dialogando essas questões, porque é um erro exatamente muitas vezes que não vem deles. Porque, primeiro, no Brasil, quando você pegar esse conceito histórico, exatamente é construído por quem? Por mesmas pessoas que te escravizou e por mesmas pessoas que vai dar aula sobre sua própria raça. Quando você entra na qualquer faculdade e no Brasil e você vai ver 99% tudo são branco. Então, se você achar o branco exatamente vai dizer exatamente que eu tenho que ser orgulhoso de minha raça, entendeu? Onde ele vai achar isso? Os pais dele fez isso, diz que nós somos escravos até agora. E até você pode ver qualquer bairro que é mais ou menos de classe média alta, é difícil achar um negro. Se você vê um negro, tá entregador, entendeu? E então é isso que é o apartheid latente. E eles dizem para afundar essa para bem e colocar no lugar mesmo, eles sempre falam de miscigenações. Miscigenações é uma farsa. Por que eu falo isso? Porque se a favela a gente vê mais negro e existe mais negro no Brasil, e quando a gente vê chega aqui nos bairros ricos, não existe essa miscigenações também no bairro rico, em Jardim, então isso significa uma falsa miscigenação. Então deveria ter mais rico morar mais negros morar nos jardins, se existe essa miscigenação de verdade. Deveria existir mais negros morar em Perdizes, mais negros morar em Higienópolis, mais negros morar em Copacabana, enfim. Então, em Vila Olímpia deveria ter mais negros. Se tem mais negros
no país e falando de miscigenações dessa maneira. Então, a gente precisa desconstruir o olhar do branco. O olhar de dentro do Brasil não é o olhar negro, é o olhar de branco. E muitas vezes, exatamente nós, como estudioso que vem de fora, a gente vai ser descartado por esse conceito. O conceito, porque você acha o Brasil é o único país exatamente. É difícil achar um negro estrangeiro que tem 4 ou 5 diplomas, mestrado, doutorado e dando aula em qualquer lugar, cara. Em Canadá, nos Estados. Eu estou bem-vindo na França. Na França que era meu próprio colonizador. Se eu tenho conhecimento, cara, ninguém me vai. Claro, vai existir barreira assim de princípio, mas diz que esse currículo. Não, a gente não tem, por exemplo. Já fui botar meu currículo em alguns lugares para trabalhar anos atrás, antes de 2014, antes de 2013. Aí ele fala, não, as pessoas olham para ti, nem tem vergonha disso. Aqui a gente não tem, não precisa de professor. A gente não precisa de tal coisa, só a gente tem isso, entendeu? Então, qualquer país que seja país colonial, aliás, o Brasil é muito mais colonial nesse sentido que outros países que são colonizadores. Por exemplo, se eu chego com meu currículo na França a procurar um trabalho, eles me vão orientar. Cara, para conseguir esse trabalho você tem que fazer tal coisa e depois volta aqui. Porque a gente vê, você tem potência, a gente pode, você pode fazer tal isso para documentar, para fazer isso você não vai pagar nada. A gente pode pagar. Aconteceu isso comigo em outros países. A gente vê se o currículo é bom, mas talvez você não deve saber disso. E a gente pode ajudar. Por exemplo, no Haiti é difícil. Alguém que tem, por exemplo, alguém que tem 20 anos, 24 anos, vai indo numa empresa de limpeza para trabalhar, 2 anos ele não vai ficar mais de limpeza. A companhia exatamente vai ajudar as pessoas exatamente a desenvolver. Você não quer fazer isso, você não quer fazer uma faculdade, se não tem, você é inteligente, mas aqui não. Depois prefere que a gente fique nesse lugar, né? Porque você é negro. Então, é isso o conceito. Por exemplo, no Haiti é difícil, cara. Um patrão vê um menino, não é lei, é de consciência. Cara, eu fico aqui. Se tenho uma empresa, um menino de 18, 19, vem aqui, vem trabalhar de faxineiro, cara, eu vou olhar para ele, cara, esse cara pode ter futuro. Então, o que vou dizer? Vou dizer, não, é criança ainda, então eu devo dar uma chance. O que me vai fazer, cara, faz um acordo com o menino, você aprende isso, tipo, no Haiti tudo, empresas exatamente tem esse tipo de desenvolvimento. Tipo, você viu o menino entrar, trabalhar, ser negro, entrar, trabalhar numa empresa como limpeza ou como qualquer coisa de baixo, assim, e as pessoas morrer assim, cara. Tipo, achei, que país, que nação é essa? Você não pode olhar para o seu próprio contemporâneo, mesmo o país, dizer, não, você é inteligente, você tem futuro. Mesmo o Estado não investe, vou investir nisso. Porque eu sei exatamente, o troco vai ser muito maior, ele me vai dar. Então, eu acho o Brasil falta essa consciência. Então, essa consciência essa não consciente vem do branco, que agora que está dando aula para todos os negros. Muitas vezes, quando eu vi vários negros falando de racismo, eu falei, puta, essa BO. Assim, temos várias pessoas aí que acham que eles estão falando sobre negro, e, aliás, que vira popstar. Para mim, é popstar. Porque não tem como exatamente ser uma pessoa consciente falando de ser negro de uma maneira branca, te ensinou.
falta muito para ser negro. Trica, a gente está chegando aí no julgamento aí do marco temporal. E esse não é um rolê só dos indígenas, né? Sim. Esse é um rolê de todo mundo aí, todo mundo que faz parte desse lugar, que está aqui nesse território, Sim. né? O que você diz aí pra galera em relação a isso? Cara, eu acho o que eu deveria, meu papel exatamente como negro e, e quando eu falo negro, eu não sou negro do Haiti, eu sou negro, cara. Eu vou ser negro em qualquer país que eu vou estar, cara. Daí minha consciência deve ser consciência negra, cara. Tipo, não é porque eu odeio exatamente branco, eu tô falando disso. Só que exatamente no Brasil a gente precisa colocar ponto sobre as coisas, entendeu? Quando eu chego no Brasil, exatamente, eu acho é importante a gente se coloca e como negro e se compartilha nosso conhecimento, mas eu acho que existe essa diferença, né? E entre negro daqui e negro de lá, igual eu acho Gil falar o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui, uma anedota, mas definiu muitas coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo desconstrói. Gostaria de dizer para todos negros, meus brothers, meus amigos, que a gente faz muitas coisas junto, né? Meus amigos também que os brancos estão tentando dividir, sempre existe nessas divisões, né? E eu acho que a gente não pode olhar exatamente ao movimento indígenas como raça, como os brancos nos colocar raça indígena. Porque primeiro eles são dono da terra. Entendeu? Esse dono da terra não precisa papel, não precisava de branco para discutir a terra indígena se todo mundo tiver consciente. Não precisava de STF, entendeu? STF nem precisava julgar. Todo ministro poderia falar: a gente não vai julgar, porque a gente sabe a terra é indígena. O dono do continente é indígena. Agora, a gente precisa colocar isso no papel. Pode ser assim, mas dizer exatamente as pessoas não têm consciência em concepção nessa questões a questões de reparação histórica, claro, eu acho um absurdo. Como se as pessoas que vêm aqui, os brancos que vêm aqui, os negros exatamente que foi escravizado que vêm aqui, tem que solidarizar com os povos indígenas, porque é a única coisa, o mínimo, tanto branco, negro pode fazer, entendeu? Eu tô cobrando isso de todos nós, entendeu? Tanto branco, negro, eu acho que a gente precisa estar assim, frente a frente, junto com os povos indígenas, porque quantos morreram? Os europeus, os brancos e os europeus chegam aqui, eles colocaram desastre. O mínimo os brancos podem fazer, o mínimo STF pode fazer, exatamente. Dá a terra exatamente para ao dono. Então, essa aqui eu não estou dando ordem, estou falando exatamente de compreensões históricas, de reparação histórica, entendeu? E o povo indígena que mais sofre hoje. E também eles são oprimidos. A gente sabe exatamente. Nós pretos indígenas que eles dizem, eu estou falando exatamente para eles entender. Nós pretos indígenas é o povo que é mais sofrido do mundo. Então, o mínimo, o branco daqui se tem consciente, precisa fazer nosso dever, devolver a liberdade para o dono dessa terra. Mas eu acho importante a gente pensar exatamente em questões históricas. Então não faz sentido a gente vive num país, a gente fuge da guerra, nosso antigo parente, eu estou falando exatamente com o povo branco, europeu, fugindo da guerra e chegando aqui
e vira nações e eles são dono. E quem está sendo morto é o mínimo, cara, a gente poder fazer. Então, eu acho importante a gente olhar exatamente pelo lado humano de cada um, entendeu? O povo indígena exatamente está sofrendo, cara, desde ano passado, cara. Deveria... Há mais de 500 anos. É, há mais de 500 anos. Aí essa votação deveria ter resudo desde ano passado. Então, eu não entendo exatamente. Essa aqui não deve ser questões políticas. Deveria ser questão de direito, entendeu? Temos que conscientizar tanto o movimento negro, tanto os brancos. Não estou dizendo branco que tem consciência. Branco que tem consciência exatamente pode ajudar os brancos que não têm consciência. Porque não, eu sei, por exemplo, quando a gente olha para a Jardim, Vila Olímpia, lá em Higienópolis, quantos indígenas que são donos de um apartamento ali? Não estou falando o mínimo. Não existe. Não existe. Agora, a gente fala de país, a gente fala de... Meu, é complicado. Então, se a gente vai ou não... A base para questionar, entendeu? Porque a gente tem que questionar sim. Porque eles dizem... tem mais que... O Brasil tem mais negro que o branco. Mas quando você chegar em São Paulo, num lugar rico, onde tem negro? Onde tem indígena? Então isso tem que ser questionado. E além disso, a mídia brasileira é muito racista, né, nesse sentido. Porque eles começaram, é triste, a gente sabe disso. Então, primeiro lugar que faz com que esse racismo, essas farsas, a miscigenação perdura é a mídia brasileira. Não reflete, não pensa da vida. Eu não sei como uma pessoa trabalha na mídia, nesses grandes mídias, e conseguir colocar a sua cabeça no travesseiro, cara. Então, é triste. Tipo, eu acho... eles falavam antigamente, o negro não tem arma. Eu acho, para mim, é o inverso. É a mídia daqui que não tem arma. Então, eu acho... A mídia, exatamente, não traz reflexões, esse tipo de reflexões à tona, para conscientizar, para mudar o país. Então, isso é meu recado. A mídia brasileira... Eu sou jornalista, cara. Eu fiz minha primeira graduação em jornalista, cara. Então, eu sei exatamente como o Brasil está sendo manipulado pela mídia, pela grande mídia. Então, eu acho eles poderiam ter um pouco de consciência, cara. Tipo, é foda. É isso aí, mano. Nossa, a luz foi embora. Eu acho que eu falei muito, aí você consegue cortar melhor.